Olá, muito boa noite. É muito bom podermos mais uma vez estarmos juntos no nosso Dormindo com Deus. Eu sou o pastor Marco Antônio e nós vamos até às 11 da noite, se Deus assim o permitir. E nós vamos estar juntos, lembrando que o nosso lema é Durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de mim e de você com um carinho todo especial. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver se está tudo ok aqui. Deixa eu dar um enter. Está tudo ok aqui? Nós vamos seguindo. Quero lembrar a você que nesse final de semana estaremos com o nosso culto a partir das 10h15 da manhã e às 18h30 presencial, além das redes sociais que estaremos também. E eu tenho a certeza que você pode participar ou presencial ou então via rede social. Às 9 horas da manhã nós estaremos com a nossa Escola Bíblica Dominical, presencial e também transmitindo, e você é o nosso convidado para estar conosco, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos também, nesta hora, olhar para a Palavra de Deus, para tirar lições para a nossa vida, antes da gente deitar, momento de reflexão, momento de a gente ir dormir pensando naquilo que Deus está falando conosco, a cada dia, a cada momento. Enquanto eu estarei pregando, você pode colocar aí o seu pedido de oração. No final nós vamos orar. No final estaremos clamando para que a graça, a misericórdia, o favor do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a vida daquele ao qual você está suplicando, pedindo, que possa estar em nome do Senhor Jesus. É a mão do Senhor presente, fazendo um milagre em nome do Senhor. Hoje eu quero olhar para o livro de Atos. Atos, capítulo de número 13. Você vai junto comigo para Atos, capítulo de número 13. E o tema hoje, para nós, é um coração para Deus. Um coração para Deus. Esse é o tema. Um coração para Deus. E o trecho da palavra de Deus é em Atos, capítulo de número 13, verso de número 16 até o verso de número 23. Atos, capítulo de número 13, verso de número 16 até o verso de número 23. Diz assim, o título está: O Testemunho de Paulo em Antioquia. Paulo levantou-se e, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas, e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essa terra como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-se o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, entre aspas, o Senhor disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará
toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Como você gostaria de ser lembrado depois que você partisse? Você já pensou nisso? Quando você não estiver mais aqui, alguém vai olhar para você e vai dizer assim: olha, mulher exemplar, mãe extraordinária, homem trabalhador. Como é que você quer ser lembrado? Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que personagens que passaram sobre a terra tiveram uma marca especial. Abraão foi conhecido como pai da fé. Moisés, o libertador, o grande líder. Quando estava em uma classe de administração de empresa, quando falava sobre liderança, muitas vezes era mencionado o nome de Moisés. O outro, a pessoa do Senhor Jesus. É impressionante que, embora esses homens, não pessoa de Jesus, mas Abraão, Moisés, Pedro, Paulo, eram homens que deixaram um grande exemplo, mas tinham suas imperfeições, todos eles. E é surpreendente como o Senhor pode trabalhar na vida de uma pessoa, mesmo com as suas imperfeições, com as suas lutas, com as suas dificuldades. O Senhor pode trabalhar de tal maneira em que, quando a pessoa vai, ela deixa então um testemunho lindo. As pessoas passam a respeitar e chamar esta pessoa e lembrar dessa pessoa como alguém único. Olha, aqui nós temos um excelente modelo para seguir. Nós estamos aqui com o testemunho de Paulo em Antioquia e ele faz um breve resumo de muitos anos falando do povo de Israel e chega ao momento de passar pelo juiz e chega ao momento de passar pelo começando pelos reis, passa por Saul, depois diz, entre aspas, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Um coração para Deus. Davi é lembrado como homem segundo o coração de Deus. Por que ele é lembrado assim? Ele é lembrado assim justamente porque o seu coração era um coração para Deus. Para Deus. Um homem segundo o coração de Deus, porque o seu coração era um coração totalmente voltado para o Senhor. Agora, um ponto importante é como sabemos se estamos seguindo a Deus com todo o nosso coração. Assim como Davi era homem segundo o coração de Deus, como nós podemos também estar seguindo o Senhor de todo o coração? Na vida de Davi, nós encontramos que ele tinha alguns pontos marcantes. Por isso ele era um conhecido homem segundo o coração de Deus. E que nessa noite, eu e você possamos ter um coração para Deus de tal maneira que quando partirmos, as pessoas possam dizer assim, olha, era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, era uma mulher que tinha um coração voltado para Deus.
E como nós podemos saber que se o nosso coração está voltado para Deus? Eu quero enumerar pelo menos 5 pontos aqui que podemos identificar se o nosso coração está voltado para Deus ou não. Primeiro, a prioridade da nossa vida e a nossa relação pessoal com o Senhor. A prioridade da nossa vida é o Senhor, e temos tido uma relação pessoal com o Senhor. Uma pessoa segundo o coração de Deus faz a sua relação com Ele, Deus, uma prioridade. Prioridade. Você tem tido uma relação com Deus, o qual é prioridade? É importante, tão importante, que ocupa o Senhor prioridade no seu coração? Muitas vezes podemos ter a empresa, o trabalho, a faculdade, os estudos como prioridade. Tanto é que a gente troca facilmente. Em vez de estar em um lugar onde se vai falar de Deus ou vai ministrar a palavra de Deus e um outro lugar para ir, nós escolhemos o outro lugar e não onde Deus vai falar conosco. Olha, que a nossa vida possa estar ajustada de tal maneira e que a prioridade seja a nossa relação com Deus. Com Deus. Davi tinha um imenso amor e respeito pela Escritura. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós descobrimos que a relação que ele tem com Deus, principalmente na hora das batalhas, ele não saía sem antes perguntar se ele deveria ou não deveria ir, o que ele deveria fazer. A prioridade era o Senhor. Não estou dizendo que Davi, ele era perfeito em tudo, e você que conhece a palavra de Deus sabe dos seus erros. Mas aqui encontramos o apóstolo Paulo, e esse texto aqui em Atos, depois que Davi morreu, ainda ele era mencionado como um homem segundo o coração de Deus e que fazia a vontade de Deus. Sua prioridade tem sido Deus? Para ser conhecido como alguém que tem um coração para Deus, precisa ter primeiramente prioridade. E a sua prioridade tem que ser o Senhor, em nome de Jesus. Segundo, a nossa confiança, quando nós enfrentamos provações e dificuldades, está em Deus. Ele não somente tinha a prioridade como o Senhor, mas na hora das provações e dificuldades, a nossa confiança, a sua confiança está no Senhor. O seu coração vai ser do Senhor quando tem uma relação com Deus que é prioridade. Segundo, quando a nossa confiança está totalmente no Senhor, quando nós enfrentamos provações e dificuldades. Davi confiava em Deus, não importava a dificuldade que ele enfrentava. Estamos estudando na nossa igreja o livro de Salmo, e até o 72, muito dos salmos era salmo de Davi. E é impressionante porque eu fiz, junto com os irmãos estudando, um paralelo entre a vida de Davi e a composição daquele salmo. E nós vemos que alguns daqueles salmos que eram composição, Davi estava numa luta muito grande, enorme.
enorme, uma luta enorme, mas ele confiava no Senhor. Na hora das provações, ele confiava não nos seus guerreiros, mas em Deus, não na sua força, mas em Deus. Sempre ele punha sua confiança em Deus. Para que possamos ser conhecidos como homem ou mulher que tem um coração para Deus, além de ter Deus como prioridade, nós precisamos colocar a confiança no Senhor na hora das provações e dificuldades. Eu não sei quais você tem enfrentado nesses dias, quais provas, quais dificuldades você tem enfrentado. Mas a minha pergunta é: você tem confiado no Senhor? Essas lutas, e nós vimos ontem, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vimos ontem. O Senhor deixou bem claro que no mundo não vai ser só coisas lindas e maravilhosas. Dificuldades, aflições, mas nós temos que pôr a nossa confiança em Deus em todos os momentos. Você tem colocado a sua confiança em Deus? Para que você seja conhecido como uma mulher ou por um homem que tem um coração voltado para Deus, você tem que ter a atitude de colocar a sua confiança em Deus. Quantas vezes colocamos a nossa confiança em pessoas, médicos, advogados, pastores, profissionais, e não em Deus? Hoje, o Senhor te chama para que você possa ser alguém conhecido como aquele que tinha o coração para Deus. Mas para isso, confie no Senhor. Terceiro lugar, nós temos um desejo forte e apaixonado para obedecer a Deus. Não basta só dar prioridade ao Senhor e também colocar a nossa confiança no Senhor. Precisamos estar com um grande desejo e apaixonado para obedecer a Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele queria obedecer a Deus. Ele não foi perfeito em tudo, mas uma das características é que ele queria obedecer a Deus. Davi tinha prazer em realizar a vontade do Senhor. A minha e a sua obediência não pode ser motivada pelo medo das consequências do pecado, mas a nossa obediência é porque nós amamos ao Senhor. Eu não gostava e não gosto que o Rafael me obedeça, Rafael, meu filho, agora já com 25 anos, já toma a sua própria vida e dirige a sua própria vida, mas quando menor eu não queria que ele me obedecesse simplesmente porque tinha medo de mim. Tem pais que fazem o filho obedecer por medo, mas uma das coisas mais prazerosas para um pai e uma mãe é a obediência motivada pelo amor. Quando um filho obedece o pai e a mãe porque o ama, assim também é a nossa relação com Deus. Nós obedecemos ao Senhor não com medo das consequências do pecado, mas nós obedecemos ao Senhor porque o amamos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um desejo apaixonado para obedecer ao Senhor. Para que eu e você
venhamos ser conhecidos como alguém que tem um coração para Deus, precisamos primeiro dar prioridade ao Senhor. Segundo, depositar a nossa confiança plena e total, mesmo na hora das lutas e das provas. Estarmos desejosos e apaixonados em obedecer ao Senhor. Em terceiro lugar, demonstrarmos um espírito humilde. Precisamos dizer: Senhor, não sou nada, o Senhor é tudo. E o meu coração é teu e eu sigo a tua vontade. Uma pessoa com um coração voltado para Deus é humilde. Quantas vezes eu tenho lidado com pessoas que não têm muitas posses, mas não é humilde. Pelo contrário, às vezes eu encontro um coração voltado para Deus e humilde em quem tem muitas posses. E às vezes falta de humildade em quem não tem condições. Davi tinha muitas razões para se orgulhar. Ele era um homem com uma aparência bonita, embora não a de um grande soldado, mas era um músico experiente, era um governador ungido do Senhor, um guerreiro triunfante, um herói nacional. No entanto, em 2 Samuel, capítulo 7, verso de número 18, Davi disse: quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxestes até aqui? Quem sou eu? Sou nada. Não sou absolutamente nada. Olha, aquele que tem o coração voltado para Deus entende e vive uma vida de humildade. E tem ciência do que é ser humilde. E quinto e último lugar, alguém que tem o coração voltado para Deus, ele também tem um espírito de servo. Está pronto para servir. Não simplesmente para ser servido. Eu já falei aqui, mas eu volto a falar e muitas vezes eu tenho dito isso. Se tem uma coisa que me chama a atenção do pastor Kurt, quem conhece sabe que o pastor Kurt já tem idade de 85 anos, fez agora em abril, último dia de abril, e ele tem uma capacidade muito grande. Ele foi professor da Unicamp, doutor em física, vice-reitor na área de física na Unicamp, pessoa extremamente capacitada. Mas eu não sei quem já teve a experiência de conversar com o pastor Kurt. Eu admiro ele muito porque é uma humildade em pessoa. E também tem um espírito de servo. Além de ser humilde, tem um espírito de servo. Antes da pandemia, mesmo com a sua idade um pouco mais avançada, ia cedo, abria a porta da igreja, preparava a recepção, acendia as luzes, estava lá. E teve um período que ele abria e fazia questão de fechar. Sempre pronto para servir. Além da humildade, um espírito de servo. Poderia dizer: eu sou doutor, eu sou professor aposentado da Unicamp, eu sou isso, eu sou aquilo, e ficar esperando as coisas acontecerem.
Os irmãos sabem que ele é o tesoureiro da igreja e, além de tudo, nessa pandemia, mesmo na sua casa, toda a tesouraria da igreja é feita por ele. Está sempre trabalhando. Nós não podemos quase vê-lo na igreja porque a idade é avançada, mas ele tem um espírito de servo. Para que eu e você venhamos a ser conhecidos como homem ou mulher que tem um coração para Deus, precisamos ter esse espírito de servo, um espírito de humildade, estar apaixonado em obedecer à voz do Senhor, colocar toda a confiança em Deus e dar total prioridade a Ele. Nessa noite, o seu coração é um coração para Deus? Ou talvez você diga assim: pastor, eu tenho desejo, eu quero que o meu coração seja para Deus. Convido você a orar comigo agora. Pai, o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo, e que em nome de Jesus, que esta palavra penetre no profundo do coração daquele que está ouvindo. Faz conforme lhe apraz. Levanta homens e mulheres que venham ter um coração para Deus. Que quando partirem daqui, as pessoas possam falar única e exclusivamente de que aquela pessoa tinha um coração voltado para Deus. Me ajude e ajude a cada um que está ouvindo esta mensagem a ter um coração totalmente seu. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e graças a Deus. Amém? Muito bem, vamos ver aqui e dar um alôzinho àqueles que estão nos ouvindo e assistindo, joinhas aí. Eu entendo que quando você não diz amém, você está dando um joinha aí, entendeu a palavra? Vamos para o comecinho. Um alôzinho a Andréia Abraão, manda um abraço ao meu amigo Fabiano, Jean Rocha, essa mulher sorridente que sempre está ali na recepção, nos recepcionando de uma maneira extraordinária ali na igreja. A irmã Luzia, manda um abraço ao seu Ari, em nome de Jesus. A minha tia lá de Souzas, sempre está ligadinha a tia. Tia, um abraço, viu? Já falei com a minha esposa e com a minha mãezinha, nós vamos tomar um café contigo, viu? Em breve, não demora não. Mãezinha querida, te amo. A dona Edugé, a dona... Oh, irmã Lourdes, desculpa, é que está aqui, Edugé e Lourdes. Eita, saudade do seu Edugé, da viola do seu Edugé, hein? Muito bem. Ela também, um alôzinho. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. De vez em quando, dona Lourdinha, eu fico parando, pensando no seu marido, com a saudade dele, com a saudade. Bons momentos na sua área ali, onde nós tínhamos o nosso momento com o Senhor. Também, dona Cacilda, um abraço. Dona Luzia Gomes, a vovozinha. Eita, curtindo aí o neto. A Rita, a nossa corredora especial. William, boa noite, William. Paz do Senhor. Muito bem. A dona Maria de Lourdes Neves, lá de Bauru. Como é que está o seu marido? Não sei se colocou aqui para baixo. Vamos ver como é que ele está, como é que ele está passando. Se não colocou, coloque aí como é que está para a gente poder orar por ele. Também, ali, a Vilma está dando boas-vindas aqui. Juliana, boa noite, a paz. Um abraço ao Edmilson. Dona Cacilda, que está pedindo oração aqui, a Sirlene e a Selma. Vamos estar orando pelas duas, em nome do Senhor Jesus.
e também pela cunhada Yolanda. Ana Maria, só não me colocou aqui como é que está o seu marido lá, se tem notícia dele, que esteve no médico, ou é amanhã. Eu não me lembro agora, de vez em quando eu esqueço. Muito bem, deixa eu ver quem mais. Dona Maria Luísa, um abraço em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui quem mais, para eu mandar um abraço. Não. Dona Lourdes está dizendo que ele faz muita falta. Faz mesmo muita falta, viu, irmã? Muita falta. Vez ou outra eu lembro dele, com o violão, tocando, os momentos especiais que estivemos juntos. E, se Deus assim permitir, vamos estar juntos lá na glória, em nome do Senhor. O senhor Armando não ficou internado, mas o coração está fraco. Então vamos orar pelo seu Armando também. Muito bem. Vamos orar, Pai, diante do Senhor. Nós clamamos a Deus nessa hora, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor, ó Deus, dirige a nossa vida, o Senhor nos ilumina, o Senhor, ó Deus, nos conduz pelo vale da sombra e da morte, o Senhor nos orienta, e nós, ó Deus, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, Santo de Deus. Colocamos a vida, ó Deus, nesse instante, ó Deus, o seu Armando, ó Deus, que o Senhor possa estar sobre ele em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, aquele coração que está fraco, que o Senhor possa fortalecer em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, clamamos também pela Dona Yolanda, que o Senhor, ó Deus, possa fortalecer as suas pernas em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, pela Sirlene e pela Selma, que o Senhor toque, Senhor Jesus, e liberte dessa pandemia em nome do Senhor. Pai, nós clamamos por cada um que está ouvindo a mensagem nesta hora, que o Senhor, ó Deus, possa estar presente sobre cada família, que cada mãe que tem colocado os seus filhos, que o Espírito do Senhor possa estar sobre eles, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, trazendo, Senhor, eles próximo ao Senhor, perto do Senhor, em nome de Jesus. Pai de amor, clamamos, ó Deus, para que o Senhor nos dê força para enfrentarmos, ó Deus, os últimos dias. O Senhor está voltando. E, ó Deus, nós dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, venha logo nos buscar, Pai. Queremos estar eternamente nos teus braços, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor é e tem feito. Senhor, toca na nossa nação brasileira. Ó Jesus, cura esta nação. Sara sobre os médicos, enfermeiros, atendentes, aqueles que aplicam a injeção. Ó Deus, aqueles que limpam os hospitais. Em nome de Jesus, eu clamo por eles, para que eles possam, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, ter a sua família, ó Deus, com saúde, e que eles possam ser usados pelo Senhor para cuidar das pessoas necessitadas. Em teu nome que eu oro, amém, e graças a Deus. Gente, hoje eu quero ler aqui a historinha com o tema Ele ouviu. Ele ouviu. De Joseph Bailey. Joseph Bailey, e eu não vou dizer aqui o que aconteceu, senão vai perder a graça. Vou dizer no final. Ele então disse o seguinte: eu estava sentado ali, dilacerado pela dor. Alguém chegou e falou-me sobre os desígnios de Deus, os motivos pelos
quais aquilo acontecera, a esperança que existe após a morte. Falou sem parar. Disse coisas que eu sabia serem verdadeiras. Não fiz um movimento sequer. Queria apenas que ele se afastasse dali. E finalmente ele foi embora. Outra pessoa chegou, sentou-se ao meu lado. Só isso. Sentou-se ao meu lado por 1 hora ou mais. Ouviu quando eu tive vontade de falar alguma coisa, respondeu rapidamente às minhas perguntas, orou e partiu. Fiquei comovido, senti-me confortado. Detestei vê-lo afastar-se dali. Escrito após a morte dos 3 filhos de José Bale. Depois que os seus 3 filhos morreu, ele escreveu isso. Ou seja, aquele que sentou e falou um monte, e falou sobre os desígnios de Deus, falou sobre as coisas, tal. Ele não via a hora que fosse embora. Mas alguém que sentou do lado, falou nada, só ouviu, e quando José perguntou alguma coisa, respondeu. Ele escreveu, não queria que essa pessoa fosse embora. Moral dessa história. Muitas vezes, nós chegamos perto de uma pessoa e falamos sem parar. É hora de sentar, fechar a boca, e simplesmente estar junto desta pessoa que talvez esteja enfrentando uma luta tremenda. Que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus. E obrigado, mãezinha, pelo filho querido e pelo coraçãozinho. Um beijo, te amo. Um excelente final de semana a você. Pense nessa história, sente do lado de alguém esse final de semana, em nome do Senhor Jesus. Até mais.